Bem, pessoal, boa noite. Então, vamos para a aula de exercício, né, de trigonometria no ciclo, tá? Então, bem simples a primeira questão. Converta item A, 120 graus, tá? Em radiano. E o item B, eu quero que vocês convertam, né? A gente vai converter 7π sobre 6 radiano em graus. Tá? Então, duas questões bem simples. Então, solução, item A, bem simplesinha, certo? A gente sabe o quê? A gente sabe que 180 graus corresponde a π radiano. Né? Isso aqui a gente viu na aula. Então, eu quero saber quanto vale 120 graus. Então, eu vou relacionar com x. Então, significa dizer o quê? Que, neste caso, o que é que a gente tem? X está para π, assim como 120 está para 180. Portanto, o que é que a gente conclui? A gente conclui que x é igual a 120 vezes π sobre 180. Tá ok? Só que a gente pode simplificar, né? Então vamos simplificar. Ó. Corta aqui um zero. 12 por 18, eu posso simplificar por 6. Isso dá exatamente quem? 2π sobre 3 radiano. Então, é exatamente isso que eu quero que vocês sejam capazes de fazer. Ok? Item B. Mas tão simples quanto, tá? Tão simples quanto. Vamos lá, quero converter agora 7π sobre 6 radiano. Opa! Como? Como? Π rad. Isso aqui a gente sabe quanto vale. Vale 180 graus. Então, 7π sobre 6 rad é igual a 7 sobre 6 vezes 180. Tá? Fazendo essa conta, não é difícil de ver que 180 dividido por 6, eu posso simplificar. Isso daqui dá 30. Então, quem é o valor? Em graus agora, 210 graus. Bem simples a questãozinha, tá bom? Questão de passar para radiano para graus e graus para radiano. Tá? Todo mundo aqui já deveria estar sabendo, né? Dessa brincadeirinha. E a questão do relógio? Opa, a questão do relógio é uma questão quente, tá? Vamos fazer aqui. Segunda questão. Tá? Que questão é essa? Tem aí nas notas, tá? Tudo está dentro das notas de aula que eu disponibilizei para vocês, tá? Determine o menor ângulo. Tá? Eu quero encontrar o menor ângulo formado, tá? Pelos ponteiros de um relógio tá? Que marca 10 horas e 15 minutos. Tá? 10 horas e 15 minutos. Olha que negócio bacana. Primeira coisa, né? O ideal é a gente desenhar, iniciar desenhando o relógio, né? Então, vamos desenhar aqui, tentar desenhar um relógio minimamente, né? Então, aqui eu tenho um círculo, tá? Vou tentar desenhar ele mais redondinho possível aqui. Então, com isso, eu tenho a divisão, né? Tenho a divisão que são 12, né? 12, eu vou aumentar aqui. Eu tenho 12, o ciclo de 360, se você olha para o relógio, eu tenho uma divisão em 12 horas, né? Então, vamos dividir em 12, né? A gente tem um aqui, 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 aqui. Isso são 4, né? Aí vou botar aqui e aqui, aqui e aqui. Vamos ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá faltando mais, né? Só não tá proporcional, beleza? 8, 9, 10, 11, vamos, sei lá, 12. Não tá proporcional os tracinhos, mas imagina que estaria. Mas vocês vão entender a ideia. A ideia é bem simples.
Então, eu quero 10 horas, né? Então, 10 horas, de certa forma, pessoal, 10 e 15, né? Então, a gente tem um ponteiro que vai marcar o 15, tá aqui, tá? E eu tenho o ponteiro que vai marcar a hora. Observa que, a partir do momento que o ponteiro dos minutos ele sai, o ponteiro da hora começa a se mexer, né? Então, aqui é 1, aqui é 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vai desaparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, observa que se eu tivesse aqui, o ponteiro aqui, às 10 horas, eu teria algo assim. Como já andou um pouquinho e esses ponteiros se mexem, então a gente sabe que já temos um movimento, um pouquinho do movimento do ponteiro da hora do relógio. Então, vamos colocar aqui o ponteiro da hora do relógio de outra cor. Vou colocar de roxinho aqui. Pronto. Esse aqui é o ponteiro da hora. Então, observa que o ponteiro da hora já andou um pouco, né? Isso aqui é 10. Vou colocar aqui, ó. 10. Tá? Isso daqui é o pedacinho, vou dar um zoom aqui para vocês. Isso aqui é o pedacinho que caminhou, né? O ponteiro da hora. Que eu vou chamar esse pedacinho aqui de X. Esse pedacinho aqui vai ser X. Tá? Então, qual o ângulo que a gente quer? O menor ângulo é sempre o ângulo que vem daqui para cá. Esse é o ângulo que eu quero. Esse é o ângulo que eu quero. Então, mas observa que aqui, né? Esse aqui seria o ângulo total, né? Esse ângulo todo aqui seria esse alfa mais x. Então, a primeira coisa, a gente tem que encontrar o valor de x. Para depois, sim, encontrar o valor de alfa. Tá bom? Vamos lá. Como eu disse, solução. Bem simples mesmo, tá? Bem honesta aqui a questão. Eu quero 10 horas e 15, o menor ângulo. Em uma hora, tá? A gente sabe que tem o quê? Eu tenho 360, é o ciclo, e eu sei que cada pontinho desse aqui vale 1, então são 12. Então, em uma hora, o ponteiro de hora, cada hora que ele anda, ele corresponde a um ângulo de 30 graus, tá? Observa o seguinte, em uma hora, o ponteiro de horas, tá? De horas, percorre um ângulo de 30 graus. Por quê? 360 é o valor do círculo e eu divido isso por 12. Então, se eu dividir 360 por 12, isso dá 30. Tá? 30 graus. Então, significa dizer que uma hora, cada horinha que ele anda 30. Então, observa. Então, primeira coisa que a gente tem que encontrar é exatamente o quê? O valor de x. Sem o valor de x, eu não sei como é que eu encontro o ângulo. Então, a gente sabe que a gente acabou de ver que 60 minutos está para quanto? Para 30 graus. Mas observa, professor, o que é essa andadinha aqui? O que é essa andadinha aqui que eu vou colocar de laranja, né? Aqui, ó. O que é essa andada aqui, tá? Essa andadinha aqui, pessoal, é exatamente porque o relógio andou 15 minutos. Porque se ele não tivesse andado 15 minutos, ele estava no 10, né? Ele estava assim, né? Vocês concordam? Estava assim, ó. Só como ele andou 15 minutos, ele deslocou o ponteiro da hora. Então, eu tenho que encontrar quanto vale 15 minutos em relação ao ângulo do 30 graus, de 30 graus, que é essa quantidade. Lembra que cada pedacinho desse é 30, tá? A gente acabou de fazer a continha, que é 360 dividido por 12. Ah, perfeito. Então, 60 minutos vale 30. Quantos graus vai valer 15 minutos? Então, é isso que eu quero. Então, isso é equivalente a dizer o quê? Que x está para 30 graus, assim como 15 está para 60. Ora, então isso daí é muito simples. A gente consegue simplificar, né, esses valores. Então, daí, o que é que a gente tem? X é igual a 15 vezes 30 graus sobre 60. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que eu tenho 7 graus e 30 minutos, tá? Calma, não se preocupem, tá? Então, a gente tem um valor de 7 graus e 30 minutos. Perfeito. Então,
vamos manter esse valor aí. Só que a gente sabe, acabei de dizer a vocês, que cada pedacinho desse vale 30. Então, quantos pedacinhos a gente tem daqui para cá? Né? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então, o ângulo completo seria 150, que é 5 vezes 30. Tá? Então, a gente sabe que alfa mais x vale quanto? 150. Tá? Como? Alfa mais x vale 150 graus. E eu sei quem é x, isso é equivalente a dizer que alfa é 150 menos x. Ora, quem é esse valor? Isso é equivalente a dizer que isso é igual a 150 graus menos 7 graus e 30. Então, a gente não precisa mexer nos minutos, tá? Então, vamos mexer só no ângulo. Portanto, alfa vai valer quanto? 150 menos 7 graus e meio. Isso aqui é exatamente 7 graus e meio. Isso daqui vale 142 graus e meio. Tá? Então, esse é o valor do ângulo. Tá bom? Então, uma questãozinha bem simples e que certamente é quente, tá? Beleza. Uma outra questão que eu discuti aqui bastante com vocês, né? É a gente tentar encontrar, de certa forma, né? O quadrante, tá? O quadrante. Onde está localizado o ângulo, né? Quando ele dá uma volta, meia volta, 10 voltas e assim sucessivamente, né? Só para lembrar vocês, a gente tem um ciclo trigonométrico que vale 360. Então, 360 corresponde ao quê? A uma volta. Tá? Uma volta. A partir disso, a gente tem uma volta e mais alguma quantidade, tá bom? Então, a gente pode simplesmente encontrar a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Por exemplo, em qual quadrante encontra-se o ângulo? Vamos botar 2. Por exemplo, 285 e B, 480. Então é bem simples, né, pessoal? A primeira 285. Então, 285, a gente sabe que uma volta completa, né? Solução. Uma volta completa. Vocês podem fazer a figurinha, tá? Esse vocês podem fazer a figurinha, sem nenhum problema. Vamos fazer aqui a figurinha. Ó, a gente tem aqui o ciclo. Isso aqui eu aceito sem nenhum problema o ciclo. Então, você sabe o quê? A gente sabe que a gente tem aqui 0, 90, 180, 270 e 360. Então, significa dizer que eu passei de 270 e cheguei um pouquinho a mais, 270, então aqui eu tenho 285. Então, 285 está entre 360 e 270. Significa dizer que está no quarto quadrante. Tá? Então, isso aí é o quarto quadrante. E o outro, o item B? Eu não vou conseguir desenhar duas vezes, mas é simples, o B. Então, bem. Então, lá você pode me responder assim, quarto quadrante. Esqueci de colocar aqui, né? Desculpa. Quarto quadrante. E o B? O B, a gente já sabe que passou 360. Mas passou quanto 360? Então, a gente tem que dividir 480 por 360. Observa que 480 dividido por 360, tá? Isso daí dá aproximadamente quanto? Eu sei que 360 é uma volta, dá aproximadamente 1,3, tá? Fazer bem rápido o bizu aqui. Eu também poderia escrever, vamos fazer as duas formas, tá? 1,3 significa o quê? Que eu passei, o ciclo aqui. Eu passei no 0, andei até 90, cheguei em 180, cheguei a 270 e passei de 360. Aqui, ó, 0, 360. Então, passei 360, um pouquinho mais que 3. 1,03, né? Então, 1 mais 0,3. Então, isso significa que eu estou agora
nesse quadrante. Será no primeiro. Isso aqui seria exatamente o 480. Uma forma simples de ver isso é você escrever o seguinte, pessoal. 480. Isso aqui é quanto? Para 360. 360 para 480, falta quanto? A gente pega 480 para 360, 120. Olha só que como isso pode dar problema, essa divisão, sem você olhar o complementar, tá? Ó, 360 para 480, eu estou precisando de quanto? Isso aqui é uma volta. 120. Olha onde eu chutei que estaria 1,3, que é 480 dividido por 360. Então tem um erro grande, né? Vamos dar um zoom. Ó, isso daqui é uma volta. E eu vou andar mais 120, pessoal. 120 graus. Daqui até aqui é 90. Daqui é 180. Opa, professor, de fato, o senhor está equivocado. Então, o correto é exatamente no segundo quadrante. Então, cuidado, simplesmente fazer isso, tá? Isso aqui é bom, mas isso pode lhe dar um equívoco. Por quê? Porque você tem que encontrar quem é o 30. 1,3 é 1 mais 0,3. O que é 0,3 em graus? Tá? Então, cuidado. Eu sugiro sempre usar isso aqui. Completa. Coloca 360, 720. Então, a gente sabe os números de voltas completos. Que é 360, 720 e assim sucessivamente. Então, você só completa para o que você quer chegar. E olha onde vai parar o ângulo. Esse cara aqui sempre vai ter que ser menor que 360. Menor ou igual, né? Porque ele pode dar duas voltas, que é o caso 720. Então, ou ele vai estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá bom? Então, cuidado ao usar esse argumento, que é válido, mas você tem que ter cuidado bastante onde está esse 0,3, tá? E esse argumento aqui é quase infalível, tá bom? Então, uma questãozinha simples, mas que muita gente pode se equivocar ao fazer esse argumento. Então, cuidado, como eu me equivoquei aqui, tá? Como eu me equivoquei aqui. Então, ótimo. Agora vamos deixando as questões um pouquinho mais robustas, né? O seguinte, pessoal, questão, eu já estou em quê? Quarta questão. É uma quarta questão. Eu disse a prova vão ter 5 questões, né? Quarta questão. Determine M para que se tenha, olha que questãozinha bacana, seno de x igual a 3m menos 1. Eu quero o valor de m para que se tenha essa expressão, tá? Essa expressão. Solução bem simples, tá? Só usando as propriedades que eu dei em sala de aula, tá bom? A gente sabe que a função seno, sabemos que a função seno de x tem imagem de menos 1 até 1. Possui imagem entre menos 1 e 1. Isto é, o que é isso? Eu estou dizendo que menos 1 é menor que o seno de x, que é menor que 1. Tá? Que é menor que 1. Que é menor que 1. Perfeito. Só que eu tenho um valor para o seno de x. Eu tenho um valor para seno de x. O seno de x varia entre quem? Menos 1 e 1, e eu sei que seno de x vale 3m menos 1. Opa! Contudo, quem é o seno de x? O seno de x na questão é 3m menos 1. Vamos substituir isso em asterisco? Substituindo em asterisco, vem que? O que é que a gente tem? Menos 1 é menor ou igual que 3m menos 1, que é menor ou igual que 1. Olha que coisa bacana. Então, eu posso somar 1 em todos os lados da desigualdade. Então, somando 1 em todos os lados, isso é equivalente a dizer que menos 1, certo? Mais 1 é menor ou igual que 3m menos 1 mais 1, que é menor ou igual que 1 mais 1. Isso é quem, pessoal?
Menos 1 mais 1 é 0. Menos 1 mais 1 é 0, fica 3m, que é menor ou igual que 2. E eu posso agora dividir por 3. 3 é um número positivo. Então, dividindo isso por 3, 0 dividido por 3 é menor ou igual que 3m dividido por 3, que é menor ou igual que 2 terços. Opa! Então, isso aqui é 0, é menor ou igual que m, que é menor ou igual que 2 terços. Então, quais são os valores de m para os quais o seno de x é igual a 3m menos 1? O valor é o conjunto dos números reais, de tal forma que m vive aonde? 0 a 2 terços. Tá? Questão bem simples. Muito simples. Tá? A questão sem nenhum tipo de dificuldade. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Uma outra questão também, assim, interessante, né? É a seguinte. Quinta questão. Vamos para mais uma. Como eu disse, a prova vai dar para você fazer. Olha o que eu estou fazendo. A gente começou a aula 8h10. Tá? São 8h40. Eu já fiz 5 questões. Tá? Vou para a quinta questão. Então, a prova vai ser bem simples mesmo. Basta você estudar as notas, estudar as aulas de exercício, estudar as aulas que foram ministradas, que vocês vão conseguir fazer de forma simples. Vamos fazer essa. Ó, sendo o seno de x, tá? O seno de x igual a 3/5 e x, um ângulo que está entre 0 e π sobre 2, ou seja, 0 e π sobre 2, ele está no primeiro quadrante. Π sobre 2 é 90. Então, se ele varia entre 0 e 90, ele está no primeiro quadrante. Obtenha o cosseno. Cosseno de x. Tá? Então, a gente sabe que x está no primeiro quadrante. E a gente sabe que no primeiro quadrante o cosseno é positivo. Isso foi dito, foi feito, foi mostrado todas as possibilidades, tá? Inclusive tem nas notas. Então, vamos lá. Solução. Né? Como x mora entre 0 graus e 90, tá? Eu estou dizendo que ele valeu 0, 90, tá? Varia entre 0 e 90, não sei quem é, mas sei que o seno de x é 3/5, tá? Temos que o ângulo, o arco, né? O arco é do primeiro quadrante. E primeiro quadrante, vamos lá, pessoal, não precisa decorar. Primeiro quadrante, aqui, ó, seno e cosseno são o quê? Aqui é 0, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo, e aqui, quando eu digo aqui, ó, é isso aqui, tá? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo. Opa, seno e cosseno no primeiro quadrante são o quê? Positivos. Positivos. Então, o que é que a gente tem no primeiro quadrante? Então, o cosseno de x é positivo. A gente já sabe disso. Daí, o que é que a gente sabe? A gente sabe uma relação muito importante, tá? Uma relação muito importante que sai do triângulo retângulo, tá? De Pitágoras, que diz que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, tem nas notas de vocês, inclusive, a demonstração, é igual a 1. Opa, mas eu sei quem é o seno. Eu dei o valor do seno. Tá ali, ó, 3/5. Então, vamos substituir. Então, isso é equivalente a dizer que cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x, que é 1 menos 3/5. Opa, mais 1 menos 3/5 ao quadrado. Tá? Cuidado. É o seno ao quadrado. Então, 3/5 ao quadrado. Isso daria quanto? Daria 9 sobre 25. 1 menos 9 sobre 25. Isso é igual a quem? 16 sobre 25. Agora, eu preciso tirar a raiz.
Portanto, o cosseno de x é a raiz quadrada de 16 por 25. Positivo, tá? Por que não mais ou menos? Porque a gente já sabe que o cosseno é positivo. Então, cuidado, tá? Por isso que eu já eliminei o sinal negativo. E isso daqui é quem, pessoal? Isso é 4 sobre 5. Questãozinha simplesinha, mais uma para vocês, tá? Sem nenhum problema, tá bom? Perfeito. Então vamos para mais uma, tá? Mais uma para a gente liberar. Falta uma coisa que eu não falei ainda, que é gráfico, tá? É exatamente o que está faltando. A gente falou seno, cosseno, então é bom vocês darem uma olhada em questõezinhas dessa envolvendo cosseno, tá ok? Em questõezinha dessa envolvendo cosseno tangente, tá bom? Vamos agora para uma última questão agora, que é o gráfico, tá? Então, certeza. Gráfico, período e imagem. Isso é certo, tá? Então, que questão é essa? Sétima. Certo. Então, beleza. Construa o gráfico da função... sexta, desculpa. Sexta. O gráfico da função y igual a 1 mais cosseno de x. Bem simplesinhas, tá? Dê seu período e sua imagem. Tá? Então, a gente sabe que a gente está deslocando, de certa forma, o cosseno. Eu estou somando 1 ao cosseno. Então, eu estou deslocando uma unidade, o cosseno, mais aonde? Na vertical. Lembra que y é meu f de x. Tá? Então, eu estou deslocando ele na imagem, exatamente somando 1. Então, onde o meu cosseno estava, ele vai andar um pouquinho. Tá? Então, beleza. Essa seria a forma mais simples de resolver a questão. Era só escrever o seguinte, mais simples. Professor, eu não tenho uma boa noção espacial, então não vejo muito essa questão do deslocamento e tal, então a gente vai responder de outra forma. Mas vamos responder de forma a mais simples, que você gastaria 1 minuto, tá? Observe que estamos deslocando a cossenoide, que é o gráfico do cosseno, senoide é do seno, cossenoide y igual a cosseno de x, tá? Uma unidade vertical. Então a gente está subindo uma unidade, o gráfico vertical. E isso é para cima. Por que para cima? Porque eu estou somando um positivo vertical para cima. Isso é importante. Então, se a gente já sabe, primeira coisa, né? Período. Não muda. 2π. O período continua o mesmo. Por que continua o mesmo? Porque eu não modifiquei a periodicidade da função. Contudo, eu modifiquei a imagem. A imagem, sim. A imagem do cosseno varia de quanto? Não é de -1 até 1, que a gente já sabe? Se eu estou somando 1, -1 mais 1 é 0. E 1 mais 1 são 2. Então, a imagem deixa de ser -1 para 1 e agora passa a ser de 0, 2. Tá? Então, de certa forma, o que a gente está fazendo? Eu vou desenhar o gráfico original do cosseno e depois a gente desenha o gráfico transladado. Tá? Então, de certa forma, o que a gente está fazendo é isso, ó, pessoal. É isso aqui. Tá? O que a gente está fazendo é isso. Isso aqui é o gráfico do cosseno. 1 e vem no -1. Então, a gente sabe que passa por π sobre 2. Π sobre 2. Deixa eu colocar logo aqui, é mais fácil para eu tentar acertar os pontos. Π. 3π sobre 2 e 2π. Diminuir um pouquinho 2π. Tá aqui. 2π. Tá? Então a gente sabe que o quê? Ela vem aqui, né? Aí vai passar por π sobre 2 e vai até lá embaixo no π, que é 1. E agora ela começa a subir de novo. Então ela vai passar por 3π sobre 2
e vai chegar lá em cima no 2π. Perfeito. Isso daqui seria que solução? Isso daqui seria a função cosseno. Cosseno. Então, o que eu estou fazendo, eu estou levantando ela. Então, o que é que eu estou levantando? Eu estou levantando uma unidade. Então, quando eu levantar ela, esse carinha agora vai passar aqui, ó. Esse ponto vai ser aqui. Esse π sobre 2 vai passar, aumentar uma unidade, tá? Então, a gente vai ter agora a imagem aqui, ó, 2. E variando de 0 até 2. Então, agora a gente tem uma coisa do tipo assim, ó. Coisa do tipo assim. Deixa eu só tirar aquele... Opa. 2 aqui. Então, 0. Então, agora a gente vai ter uma coisa do tipo assim, que vai ser algo mais ou menos, tá? Deixa eu botar um aqui. Um aqui. Então, a gente vai andar agora. Vamos até aqui. E a mesma coisa vai subir aqui, né? Vamos andar uma unidade para cima. Tá aqui. Pronto. Essa função aqui é quem agora? 1 mais cosseno de x. Ah, professor, não sei não, essa coisa de subir, descer 1, menos 1. Simples, pessoal. Dá os valores. Coloca os valores. Vem no ciclo. Lembra? 0, 90, 180, 270 e 360. Pega os 5 notáveis, onde você sabe que o cosseno e o seno varia de 0, menos 1 e 1, e encontra os valores. Tá? E marca no gráfico e faz um esboço. Não precisa ser uma coisa perfeita, tá? Olha, isso aqui não é perfeito, longe disso, tá? Mas você precisa ter a noção do que vai modificar. Essa daqui é a cosseno e essa daqui é 1 mais cosseno. Então, é ideal que você saiba onde você vai modificar, tá? Inclusive, como eu estou dizendo, ver a questão do crescimento. Uma coisa interessante, né? Cultura geral. E se eu multiplicasse por 2, por exemplo, o cosseno? Se eu multiplico por 2 o cosseno, o que a gente vai fazer, quando a gente multiplica por 2 ou por qualquer valor, a gente vai estar espremendo ela, tá? Ou aumentando, tá bom? Tentem fazer depois y igual a 2 cosseno de x. Faça cosseno ou seno, tá? E multiplique por 2. Vocês vão ver que ela vai espremer, né? A barriguinha dela daqui de baixo, ó, ela vai ficar com a barriguinha maior, mais gordinha, tá? A barriguinha vai crescer, tá? Em compensação, esse final aqui, ó, esse final aqui ela vai subir. Ela vai subir, tá? Então ela vai cresce a barriguinha e sobe os braços, tá bom? Por cosseno, obviamente. O seno ela tem outra característica. Tá, por exemplo, tem B. Vamos continuar aqui. Y igual a 2 cosseno de x. Vamos pegar essa daqui. Vou pegar o cosseno de azul, tá? Só para eu ganhar, para eu não ter que desenhar do cosseno de novo. Vou pegar essa aqui, ó. Só quero a cosseno, a de azul, tá? Pra gente ver como é que ela vai ficar. Ó. Eu vou apagar o vermelho, tá, pessoal? Que agora vai ser outra função. Ó, vou apagar o vermelho aqui. Tentar, pelo menos. Pronto. Então, observa. Observa agora o que é que vai acontecer. A gente já sabe, né, que isso aqui é cosseno de x. Né? Pra gente terminar. Ah, isso aqui é π. Isso aqui é cosseno de x. Então, observa. A primeira coisa, período, ela não vai modificar multiplicando fora ou somando, tá? Então, o período dessa equação, o período é o mesmo, 2π. Ela se repete a cada 2π. Mas a imagem, sim. Lembra que a imagem varia do cosseno, varia de menos 1 até 1? Então, se eu multiplico por 2, significa dizer que eu vou dar agora de menos 2 até 2. Então, a minha imagem, observa, ela vai crescer. Vai de menos 2 até 2. O que eu tinha variando de 1, agora vai variar de menos 2 até 2. Opa, 2 positivo. Tá? Deixa eu apagar aqui. Colocar 2. 2. Então, agora, olha só. Ela vai sair lá do 2. Ela tem que tocar aqui no π sobre 2. Tem que ter um valor no π. Mas o valor no π é quem, pessoal? Exatamente menos 2. Por quê? Porque o cosseno de π vale quanto?
cosseno de π vale menos 1. Então, esse daqui é o mínimo dela. É o mínimo da função. Ah, eu não sei esse negócio de emagrecer, engordar. Acha o valor. Cosseno de π é quanto? Menos 1. Multiplicar por 2, menos 2. Tá bom? Então, observa que o que é que eu tenho. Então, eu vou ter um valor aqui embaixo. Esse daqui não vai modificar. E aqui em cima eu vou subir. Eu vou subir. Então, eu vou chegar a 2. A 2 aqui, ó. Tá vendo? 2. Então, o que é que eu tenho? Olha só. Aqui eu tenho, ó. Ela vai ficar mais gordinha. Tá vendo, ó? Ela ficou mais gordinha. Vai subir aqui a barriguinha maior. E os bracinhos, ó, vão passar pela cosseno. Tá? Pela cosseno. Lembra que isso é... A de azul é cosseno. Tá? Então, multiplicando 2 vezes cosseno de x significa dizer que eu estou multiplicando por 2 quem? As ordenadas. Lembra? Eu tenho ordenada e abscissa. Então, eu estou multiplicando por 2. Então, o que eu ia começar em 1, eu passo a começar em 2. E o que eu ia tocar em menos 1, eu passo a tocar em menos 2. Já que eu estou multiplicando por 2 quem? As ordenadas. As abscissas eu mantenho. Observa que as abscissas, o x aqui, eu mantenho. Eu não mudo. Mas o y, sim. Tá? Então, façam aí gráficos relacionados a outros tipos, com seno, cosseno, tá ok? Que isso é certeza que vocês vão ter alguma coisa na prova, tá bom? Eu acho que, em linhas gerais, era isso. Bem, essa coisa de você encontrar onde está o seno positivo, cosseno positivo, vocês vão ter que usar a tangente, tá bom? Se, de certa forma, o seno e o cosseno vocês entenderem bem, a tangente é uma consequência, porque a gente viu que também vale no triângulo, no ciclo, desculpa, a relação de tangente ser seno sobre cosseno, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Uma ótima noite para vocês.